livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 12. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti e acabamos de ler a Tua santa palavra, palavra inspirada pelo Teu Espírito, palavra essa que é regra de fé e prática para a nossa vida cristã, Senhor. Que agora essa palavra, ela fale conosco, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Teu Espírito confirme aos nossos corações nessa noite, por meio da proclamação da Tua palavra, Senhor. Ilumina os nossos corações, ilumina as nossas mentes, ó Pai, em nome de Jesus, leva os nossos corações cativos à Tua presença, Deus. Nós oramos, nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que lemos, escrito pelo evangelista Lucas, Lucas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, e Lucas aqui relata a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, de Barnabé e Paulo. Eles vão para Chipre, posteriormente, o texto seguinte diz a palavra que eles foram para Antioquia da Pisídia e depois outros lugares. Mas, queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, se você não leu, eu convido você a fazer a leitura desse livro. É um livro muito gostoso, já li dezenas de vezes esse livro, é um livro maravilhoso, é um livro que nos mostra como a igreja primitiva vivia, é um livro que nos mostra como os primeiros cristãos viviam, e nós vemos nesse livro também como o Espírito Santo atuou, naqueles dias, nos dias dos apóstolos, nos dias da igreja primitiva, levando inclusive alguns estudiosos da palavra de Deus a sugerir um outro nome para o livro de Atos dos Apóstolos, poderia ser livro dos Atos do Espírito Santo, porque esse livro mostra muito aqui a atuação do Espírito Santo. O Espírito de Deus realmente ele veio, o texto mostra lá no início do livro de Atos, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e ele é o Espírito de Deus que vinha habitar na igreja, no meio da igreja, para que a igreja possa caminhar sob a sua direção,
e vivenciar os propósitos eternos de Deus. Mas podemos também, queridos irmãos, facilmente aqui perceber, então, como o Espírito Santo atuou na vida desses cristãos, E mais do que isso, podemos perceber também como esses primeiros cristãos, os apóstolos, os primeiros discípulos, a igreja, ela teve sucesso no ponto de vista missionário, no ID, a ordem que o Senhor Jesus deu à sua igreja, que é a ordem para nós hoje também, de ir e pregar o Evangelho. Eles foram muito bem sucedidos na proclamação, no trabalho missionário, evangelístico, e nós precisamos, queridos irmãos, nos lembrar que a igreja de hoje, ela precisa também ser uma igreja missionária, assim como a igreja naquela época foi, A igreja, ela precisa ser missionária, porque, do contrário, ela não pode nem ser chamada de igreja. Se nós não formos uma igreja missionária, biblicamente, nós não podemos nem ser chamados de igreja. Se nós não formos discípulos de Jesus, no ponto de vista de desejar, ganhar e levar vidas ao Senhor, nós não podemos nem ser chamados de discípulos, porque essa foi a ordem de Jesus aos seus discípulos. Nós vemos que o próprio Deus, queridos irmãos, é um Deus missionário, pois Deus envia quem? O seu Filho. Isso é um ato missionário. O Filho que vem a esse mundo, que se encarna. E o Pai e o Filho depois enviam quem? O Espírito Santo. O Filho envia os discípulos para evangelizar, para fazer outros discípulos. Ele disse isso, ele ordenou a isso. E ele envia então o Espírito para capacitar esses discípulos, para que pudesse então ser realizada essa obra. Meus irmãos, eu fico pensando em tudo isso, eu fico maravilhado com o livro de Atos, e eu fico pensando como que nós, igreja de hoje, precisamos viver, como que nós precisamos ser hoje como igreja. Fico me perguntando, porque nós temos, queridos irmãos, a responsabilidade hoje de proclamar a palavra de Deus. Deus não deu essa ordem aos anjos, Deus não deu essa ordem a não ser espiritual, mas Ele deu essa ordem à igreja, a nós, ao povo de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos essa responsabilidade, esse privilégio também, e o Espírito Santo nos capacita a isso, a pregar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho de Jesus, a levar a mensagem que salva o pecador. Meus irmãos, precisamos voltar os olhos para a palavra, e aqui de uma forma muito específica nesse texto de Atos, capítulo 13, 1 ao 12, e responder a pergunta que eu fiz para mim mesmo. A pergunta é: que igreja que nós precisamos ser nesse século, nesse tempo? Que igreja que nós devemos ser? Então o tema que eu escolhi para a mensagem nessa noite é a igreja que precisamos ser. E qual é, pastor? Qual é a igreja que nós precisamos ser? Em primeiro lugar, algumas lições para nós, nesse texto. A igreja que precisamos ser, deve ser uma igreja, em primeiro lugar, consagrada. Uma igreja consagrada. Nós precisamos ser crentes consagrados. Vamos voltar nossos olhos para a palavra, versículo 1, e o início do versículo 2, a parte A do versículo 2, diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2, o início: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Vejam, verso 2, inicia dizendo que esses homens, esses profetas, esses servos de Deus, esses que proclamavam a palavra de Deus na igreja primitiva, eles serviam o Senhor e jejuando, com jejuns. Me parece, meus irmãos, que o jejum está diretamente relacionado ao trabalho missionário. Eu creio que o Espírito Santo está lançando luz a esse texto, está falando ao nosso coração nessa noite, que o jejum está diretamente ligado ao evangelismo, ao ganhar almas para Cristo, ao realizar aquilo que Deus nos mandou realizar. Portanto, meus irmãos, havia aqui uma liderança,
uma igreja aqui muito envolvida no serviço do Senhor, e eles faziam isso jejuando, consagrando suas vidas. Em outras palavras, eles eram homens consagrados. Consagrado, a palavra consagrar, consagrado significa separado. No Antigo Testamento, quando se separava um instrumento para se usar, um utensílio para se usar no templo do Senhor, aquilo era separado, era consagrado. Nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, meus irmãos, nós, a igreja de modo geral, não só a liderança, mas toda a igreja, de certa forma, deve ser consagrada. Precisamos ser uma igreja consagrada, ou seja, toda a igreja de Jesus Cristo precisa ser dedicada a Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo. Todos nós, meus irmãos, precisamos nos apresentar diante de Deus. Se você julga você ser um discípulo de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, você diz, eu sou uma discípulo de Jesus, pastor, então você deve se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero que a minha vida seja uma vida consagrada a Ti. Eu quero que a minha vida, Senhor, seja uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor. Nós precisamos aproximar diante do Senhor, assim como Isaías, e diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Você já fez essa oração? Eis-me aqui, faça da minha vida a Tua vontade, Senhor. Muda os meus desejos, muda os meus pensamentos, muda o meu querer, muda a minha vontade, mas cumpra em mim a Tua vontade, Senhor. Eu quero ser uma pessoa consagrada, eu quero ser uma pessoa, Senhor, que glorifica o Teu nome. Faz de mim o Teu querer. Faça essa oração, meu irmão. Faça essa oração, minha irmã. Se você é um discípulo de Jesus, nós precisamos ser discípulos consagrados, uma igreja consagrada. Eu não estou dizendo com isso que você deve deixar o seu trabalho, você deve deixar o seu estudo, a sua faculdade, a escola, quem sabe, e você agora deve se ingressar em um seminário teológico para ser um pastor, ou para ser um missionário em tempo integral, a não ser que Deus lhe diga isso. Se Deus lhe conduzir a isso, glória a Deus por isso. Nós estamos precisando de mais obreiros, né, na liderança, no trabalho da igreja. Mas se não for isso, você pode fazer essa oração e dedicar a sua vida para a glória do Senhor. Onde você está inserido? Onde você está inserido? Você pode ser uma pessoa consagrada ali, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, no meio dos seus amigos. Meus irmãos e irmãs, não devemos ser servos do Senhor, ou entender o ser servo de Deus apenas nessas quatro paredes. Misericórdia, isso aqui, esse momento é um momento de celebração. É um momento que a igreja se reúne para celebrar, para glorificar, para adorar a Deus e para receber a palavra de Deus. Mas o servir a Deus acontece 24 horas por dia. É no dia a dia da nossa vida, nós estamos servindo ao Senhor. João Calvino já dizia isso. Não podemos separar o secular daquilo que é santo. Na verdade, a nossa vida toda deve ser santa. Nossa vida toda deve glorificar ao Senhor. Importante destacar que essa palavra servir no texto, no original, no grego, a mesma palavra é traduzida por adoração, ou adorar. Adorar. Inclusive na tradução, nova linguagem de hoje, tradução NVI, nova versão internacional, já está assim. Que aqueles profetas, aqueles homens de Deus, aquela liderança ali, eles estavam ali adorando. Nessa tradução que eu li, estava servindo a mesma palavra. Mas isso nos leva a compreender exatamente isso que eu acabei de dizer, meus irmãos. Que toda a nossa vida, o dia a dia, desde o momento que eu deito e eu acordo, tudo é adoração a Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. E isso está intimamente ligado naquilo que Paulo diz à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 10, verso 32, quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida, o trabalho, o estudo, um passeio. Você vai fazer um passeio, esse passeio tem que ser para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, eu estou passeando, mas é para a glória do Teu nome, Senhor. Aqui eu quero ser testemunha Tua, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Isso é ser uma vida consagrada, meus irmãos, a Deus.
até mesmo no almoço em família. Quando nós oramos, dizemos: obrigado, Senhor, por esse alimento. É para a glória de Deus, quer comais, quer bebais. Tudo deve ser para a glória de Deus. E isso está intimamente ligado ao propósito da nossa existência. Tem muitos cristãos que parece estar agindo como se fosse um ímpio. Ai, mas parece que está me faltando algo. Ah, mas eu não consigo encontrar o sentido da vida. Como que não? Se somos crentes verdadeiros, se realmente o Espírito de Deus habita em nós, queridos irmãos, a nossa vida só tem sentido se for vivida para a glória de Deus. Faz parte do propósito da existência nossa como crente, como igreja, a existência nossa como seres humanos. Primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Primeira pergunta: qual o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. É para isso que existimos. Esse é o propósito. Nós só sentimos satisfeitos, plenamente satisfeitos em Cristo Jesus, vivendo para a glória dele, queridos irmãos. Para a glória dele. Nós somos criados para esse fim. A nova criação. Que nova criação, pastor? A nova criação em Cristo. Aqueles que nasceram de novo, como o Senhor Jesus disse, né? Aqueles que nasceram de novo, tiveram a experiência da fé, da salvação em Cristo Jesus. Essa nova criação, ela tem então um propósito. Eu sou crente, Deus me salvou para um propósito. E qual é o propósito? O propósito é eu glorificar o nome dele com toda a minha vida. Esse é o propósito. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, quando nós fazemos essa oração, ou quando constantemente oramos a Deus pedindo: Senhor, quero ser consagrado, Senhor, usa minha vida, acompanhado da prática do jejum, como esses primeiros irmãos lá no início fizeram, o texto nos mostra, meus irmãos, que isso é agradável a Deus. É agradável a Deus. Orar, consagrar a vida a Deus, adorar a Deus, acompanhado de um tempo de jejum. A igreja, muitas vezes nós esquecemos isso, né, do jejum. O alimento é essencial para o corpo humano. A gente não vive sem o alimento, não é verdade? A gente não vive sem alimento. A gente precisa, nosso corpo físico precisa do alimento. E quando eu deixo um tempo, e eu tiro esse tempo, e eu paro de me alimentar, tiro lá uma refeição, 2 refeições, 3 refeições, tiro um dia, para consagrar a Deus, em louvor e adoração e serviço ao Senhor, e ali eu digo a Deus: Senhor, usa minha vida, eu quero ser consagrado, eu quero ser um instrumento a Deus. Eu estou dizendo para Deus, irmãos, que até o alimento, que é o essencial para o meu corpo físico, não é mais importante do que Ele. Que até o alimento que é tão importante para eu me manter em pé, não é mais importante do que a graça dEle, do que a presença dEle, do que os planos dEle para a minha vida. Por isso que é importante, meus irmãos, nós considerarmos isso. E eu creio que isso é ser consagrado a Deus. Se nós queremos ter sucesso no evangelismo, se nós queremos ser uma igreja como foi a igreja primitiva, meus irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. É aqui que está a resposta, a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixou registrar, Deus nos deixou registrar nas suas palavras o exemplo daqueles primeiros cristãos, aqueles homens de Deus que foram homens consagrados. Nós também precisamos ser homens e mulheres consagrados a Deus, vivendo para a glória de Deus. Amém, queridos irmãos? Esse é o primeiro ponto, o primeiro ensino que eu tenho aqui nesse texto.